O clima entre nós. O outono de 2021 começa no dia 20 de março, às 6 horas e 38 minutos, pelo horário de Brasília, e se estende até o dia 21 de junho, às 0 hora e 32 minutos. O outono é uma estação de transição no Brasil. Algumas áreas ainda têm bastante chuva, outras vão começar a secar. A temperatura começa a baixar com ondas de frio, chegando aí com mais força ao centro-sul do país. É uma estação bastante importante em relação à chuva, especialmente na região nordeste do Brasil. Para falar sobre a previsão climática da Climatempo para o outono de 2021, o podcast O Clima Entre Nós convida agora o meteorologista Felipe Pungirum e também a meteorologista Ana Clara Marques. A Ana Clara vai agora fazer parte da nossa equipe de previsão climática e então, a partir desse podcast, ela também faz os comentários das previsões climáticas. Olá, Ana Clara, olá, Felipe, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Olá, Jô, sempre muito bom participar com você. Olá a todos os ouvintes. Por favor, continue me convidando, não me troque pela Ana Clara, quero continuar participando. E olá, Ana Clara, seja muito bem-vinda. Você vai adorar esse bate-papo aqui. Oi, Jô. Oi, Felipe. Estou feliz de estar começando a participar desse projeto também. Espero poder acrescentar muito na discussão que a gente vai ter aqui daqui para frente. Bom, vamos começar, e aí eu vou lançar a pergunta para a Ana Clara. Ana Clara, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho qual a situação oceânica, tanto de temperatura, né, oceânica, tanto do Atlântico Sul quanto do Oceano Pacífico, que vão aí comandar o outono de 2021. Nós passamos o verão, né, com uma laninha, a laninha ainda está acontecendo. Então, o que vai acontecer com essa laninha agora e também o que se espera em termos de temperatura do Oceano Atlântico Sul? Bom, Gil, começando justamente pelo Pacífico Equatorial, a gente, como você falou agora, ainda estamos em laninha, mas essa tendência é que nos próximos meses, para o outono e também para o inverno, que essa laninha ela se desconfigure. A gente tem uma tendência de entrar em um ano de neutralidade, ou seja, nem águas mais quentes, nem mais frias no Pacífico, águas realmente próximas à média. A partir de quando, Ana Clara, que a gente deve ver essa característica de neutralidade? A partir de maio, a gente já deve entrar em neutralidade e aí seguir pelos outros meses do outono e também do inverno em neutralidade ainda, Jô. Ana Clara, e como é que fica o Atlântico, hein? Porque, assim, a temperatura do Atlântico, a gente sabe que vai comandar a passagem das frentes frias, né? Então, dependendo de como está esse jogo de temperatura do Oceano Atlântico na costa sul-sudeste do Brasil, a gente sabe que essas frentes frias conseguem ou não passar do sul para o sudeste do Brasil, elas conseguem ou não efetivamente influenciar a região sul, né? E a gente teve aí um predomínio, acho, de água quente durante o verão na costa sul-sudeste do Brasil. Como é que fica essa situação agora para o outono? Justamente, Gil, a gente teve no verão com essas águas mais aquecidas entre o sul e o sudeste do país, isso realmente dificultou a passagem de frentes frias, e ainda é a característica que está predominando nesse momento. A gente continua com essas águas mais quentes, espalhadas sobre toda a região sul e sudeste, até o Uruguai também, e para o início do outono, essa é a tendência, de que continue com esse bolsão de água quente, que vai aquecendo a atmosfera, e aí isso vai impedindo as frentes frias de avançarem para o interior do país, impedindo que elas cheguem ao sudeste, fazendo com que elas se desloquem mais oceânicas. Tá. E realmente influenciem menos nosso outono aqui no Brasil. Em algum momento do outono, esse padrão de temperatura deve mudar? Sim, para o final do outono, ali pelo final de maio, início de junho, a gente deve ter uma reversão nisso, e aí a frequência de frentes frias ela deve voltar a aumentar e voltar a passar mais, elevando também a chuva, e aquelas massas de ar frio que costumam entrar no sul do país, elas vão também aumentar para o final do outono. Ou seja, nós vamos começar esse outono com uma cara quase que de verão mesmo, pelo menos esse primeiro mês aí, quente ainda, né? Abril já começa com uma frente fria passando bem fraquinha pelo sul do país, aí depois disso
a chuva ela realmente fica bem mais baixa, a gente tem poucos episódios de chuva ao longo do mês, e com isso o tempo mais seco, mais dias de sol, a temperatura sobe bastante, vai fazer bastante calor em abril ainda, Ju. Tem uma outra questão, Ana Clara, que eu queria levantar ainda sobre o oceano, que é lá na costa norte do Brasil, né? Porque aquele jogo de temperatura ali do Atlântico Norte com o Atlântico Sul mexe muito com a ITCZ. E a gente sabe que a chuva do outono ainda é muito importante para a região Nordeste. E a ITCZ é o principal sistema meteorológico que traz a chuva para a região Nordeste, né? Então, como é que fica esse balanço lá entre Atlântico Norte e Atlântico Sul para o posicionamento da zona de convergência intertropical? Justamente. Esse ano aqui está sendo atípico, a gente está tendo, como você falou, a zona de convergência intertropical mais a norte dessa posição climatológica, normalmente agora em março, abril, é a posição dela mais ao sul, são os meses do ano, onde elas costumam provocar mais chuva ali entre a costa norte do Nordeste e também parte da costa leste, tendo algumas incursões no interior ainda, mas para esse ano, como esse balanço de temperaturas entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, ele tem águas mais quentes no hemisfério norte. E aí essa zona de convergência, ela tende a ficar sobre águas mais quentes. Ela é fortalecida por essas águas mais quentes, que fazem ter convecção, que fazem ter mais chuva, né? E que provocam mais chuva. E como toda essa água mais quente está deslocada a norte, essa zona de convergência também fica mais a norte, e aí isso deixa realmente um outono mais seco no Nordeste, Jô. Péssima notícia, Ana Clara, péssima notícia. ITCZ longe no outono do Nordeste, realmente isso não é nada bom. Ô Felipe, vamos falar um pouquinho para mim aqui de uma situação muito específica, que é o seguinte, será que você consegue analisar especificamente a costa leste do Nordeste? Porque é durante o outono também que a gente começa a ter os distúrbios ondulatórios de leste, né? E a temperatura do Oceano Atlântico na costa do Nordeste também tem muita influência, porque daí você vai ter, por exemplo, alimentação ou não, né, de evaporação para manter essas áreas de instabilidade, né? Como é que fica especificamente o Atlântico na costa leste do Nordeste em relação à temperatura e à possibilidade de a gente ter mais ou menos eventos de distúrbios ondulatórios de leste? Bem, Jô, já adianto falando que para esse ano nós esperamos uma situação diferente do que foi no ano passado. No ano passado nós tivemos vários episódios de ondas de leste, né? A chuva ficou acima da média em vários meses do outono, em toda essa costa leste nordestina. Para esse ano, esperamos menos episódios de ondas de leste do que a média histórica. E aí a gente vai para a explicação que foi justamente o que você comentou. Quando nós falamos sobre ondas de leste, tanto a manutenção desse fenômeno quanto o surgimento dele quanto a esse assunto ainda existe bastante divergência na comunidade científica. Mas o que a gente sabe é que esses eventos, eles funcionam como uma instabilidade tropical, e por isso eles também utilizam de água quente como um dos seus combustíveis. E como nós atualmente, como a Ana acabou de comentar, né, sobre a ITCZ e tal, nessa faixa tropical, a costa nordestina, e indo no Atlântico em direção ao continente africano, como em toda essa faixa nós temos águas mais frias do que a média histórica, bem provável nós termos menos episódios de ondas de leste do que a média histórica. Inclusive, essa é a nossa previsão, e diferente do ano passado, como eu comentei. Nossa, as notícias realmente não são muito boas. Vamos ver agora como fica o clima neste outono de 2021 em cada região do país. Começando pela região sul. Felipe, qual a expectativa de padrão de chuva e de temperatura na região sul no outono de 2021? De uma forma geral, resumindo esse outono para a região sul, o que nós esperamos são temperaturas acima da média histórica e precipitação, chuva, abaixo da média histórica. Mas isso não quer dizer que uma onda de frio ou outra não irá avançar pela região. Sim, nós esperamos algumas ondas de frio com até moderada intensidade, já agora durante o outono, preferencialmente entre o fim de abril e o início de maio, já causando episódios de frio mais significativos, episódios de geada entre a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha.
Mas, explicando, né, o porquê dessa previsão, o que rege o clima da região é a quantidade de frentes frias, a qualidade dessas frentes frias. E, atualmente, a configuração oceânica ela não é tão favorável assim ao avanço de frentes, apesar de ter melhorado nos últimos meses, né? Nos últimos meses nós tivemos resfriamento ao sul da América do Sul e, ao mesmo tempo, aquecimento próximo à região sul. E esse gradiente, essa diferença de temperaturas, ela melhorou um pouco a situação da região sul no que tange o avanço de frentes frias. Então, para a região, agora no mês de abril, início do outono, nós esperamos avanço de frentes, chuva próxima à média histórica, mas conforme a gente vai avançando para maio, os 3 estados da região, tanto o Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, quanto Paraná, têm chuvas abaixo da média histórica. Quanto às temperaturas, elas devem ficar entre a média e ligeiramente acima da média. E para junho, a expectativa ainda é de temperaturas acima da média histórica, mas alguns episódios de chuva devem conseguir fazer com que algumas áreas da região tenham registros de chuva acima da média histórica, preferencialmente as áreas ali de serra, né, que ainda tem um auxílio orográfico para essa chuva. Quanto que se esperam as primeiras geadas mais amplas no sul do Brasil? As primeiras geadas amplas devem acontecer na primeira quinzena de maio, aquelas geadas que não acontecem só nos pontos mais altos e conseguem se estender ao longo da região. Alguma expectativa, alguma possibilidade de evento de neve ainda durante o outono? Em relação à neve, não há expectativa de nenhum evento neste outono. A previsão de neve vamos deixar lá para o inverno. Mas a expectativa é de que essas primeiras ondas de frio mais intensas aconteçam a partir da primeira quinzena de maio. Então, o sul do Brasil aí com uma expectativa novamente de falta de chuva. E olha que o outono, ele às vezes traz episódios de chuvas bem intensas no sul do Brasil, né? Porque essas frentes frias entram com bastante impacto em cima do sul do Brasil e é uma época realmente de temporais, né? Vamos passar aí para a região sudeste do Brasil. Durante o outono, nós sabemos que a região sudeste tem uma grande diminuição da chuva, especialmente o interior da região sudeste. Felipe, qual a expectativa de frio e de chuva para o outono de 2021 na região sudeste? Essas frentes frias vão conseguir chegar até ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo? De forma geral, para a região sudeste, o que se espera para este outono são temperaturas acima da média histórica e precipitação abaixo da média histórica. O que acontece é que as águas que banham ali a nossa costa sudeste e a nossa costa nordeste estão mais frias que a média histórica, estão resfriando, vieram ao longo dos últimos meses resfriando, ao mesmo tempo em que as águas da costa da região sul estão mais quentes. E isso nos traz uma diferença de temperaturas que é no sentido contrário à diferença natural da Terra, né? Que é um polo mais frio, tudo que é mais ao sul mais frio e tudo que é mais ao norte mais quente. E toda vez que essa diferença fica contrária, eu tenho menor energia disponível para a formação, para a manutenção e para o desenvolvimento das minhas frentes frias. Então, essas frentes frias, a tendência é que elas avancem pela região sul e depois se afastem para o mar, deixando a região sudeste com menos precipitação e com menos episódios de frio extremo, o que não quer dizer que nós não esperamos algum evento mais intenso de frio. Inclusive, há previsão de que a primeira onda de frio mais significativa avance pelo sudeste na primeira quinzena de maio. Para abril, a expectativa ainda é de um estado de São Paulo com temperaturas acima da média histórica, com chuvas abaixo da média histórica. O sul de Minas, o Triângulo Mineiro, ainda ficam com temperaturas acima da média histórica, acompanhando o estado de São Paulo e precipitação também abaixo. Quando nós falamos do geral do estado de Minas, a expectativa é de temperaturas próximas à média histórica, mas aquela faixa leste mineira, o Vale do Rio Doce, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, nessas áreas a expectativa é de episódios de chuva
que consigam elevar os registros acima da média histórica. Não é nenhum episódio muito grande e significativo, porque nós temos que lembrar também que a média histórica já diminui bastante nessa época do ano. E o Espírito Santo, acompanhando essa tendência, fica com chuvas ligeiramente acima da média histórica, lembrando que também não é muito alta, e com temperaturas ligeiramente abaixo da média histórica, entre a média e ligeiramente abaixo da média histórica. Em maio, a previsão ainda é de temperaturas altas e precipitação abaixo da média para o sudeste brasileiro. O principal destaque vai para o estado de São Paulo, onde as temperaturas deverão ficar com registros mais altos em relação à média histórica. O sul de Minas, o Triângulo Mineiro, também temperaturas significativamente acima da média histórica. E aí eu ainda coloco o Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro com temperaturas acima da média histórica, e os pontos da região sudeste que devem ficar com temperaturas próximas à média histórica são o Espírito Santo, o norte de Minas e a região ali do Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha, que é essa faixa mais leste do estado de Minas. Quanto à precipitação, a expectativa é de valores abaixo da média histórica, né, nesses pontos em que eu comentei que as temperaturas ficam mais altas, o estado de São Paulo, o sul de Minas, o Triângulo Mineiro, e nas outras áreas, chuva bem próxima à média histórica. E vamos lembrar, né, para maio, nós já não esperamos nenhum episódio mais significativo de chuva, falando de climatologia para essas áreas. Então, essa expectativa próxima à média histórica é uma expectativa ainda bem seca. O mês de junho, como é de costume, é bem seco em toda a região sudeste, mas ainda assim esperamos chuva abaixo da média no interior de São Paulo e bem próxima à média nas outras áreas da região. Apenas a faixa leste do estado de São Paulo tem alguns pontos em que a nossa previsão é de chuvas acima da média histórica. Quanto à temperatura, para a região sudeste, a expectativa é de que o mês de junho ainda seja bem quente em relação à média histórica. Lembrando, né, que a média histórica de junho ela é mais baixa em relação aos outros meses, mas a nossa expectativa é de temperaturas acima da média histórica. O principal destaque vai para o interior do estado de São Paulo, com temperaturas significativamente mais altas que a média histórica, e áreas em que a temperatura vai ficar apenas acima da média histórica são o restante do estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o sul de Minas, o Triângulo Mineiro e o norte de Minas Gerais. As outras áreas da região, o leste de Minas ali, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e o estado inteiro do Espírito Santo, a expectativa de temperaturas bem próximas à média histórica. Bom, Felipe, então, pela sua explanação, nós vamos ter, na verdade, um outono quente, digamos, na região sudeste, ou seja, não há expectativa de, assim, talvez, alguma onda de frio excepcional. Uma pergunta básica: quando nós teríamos, por exemplo, a primeira onda de frio para fazer a temperatura baixar em São Paulo para cerca de 10 graus, por exemplo? Para a região sudeste, apesar das temperaturas ficarem com médias altas em relação à média histórica, há expectativa, sim, do avanço de algumas ondas de frio. A primeira delas, por exemplo, é prevista para a primeira quinzena de maio. Onda de frio significativa, né? Aquela que, por exemplo, a cidade de São Paulo chega a temperaturas mínimas na casa dos 10 graus, nós estamos prevendo para a segunda quinzena de maio. Felipe, pelo que você está explicando, os nossos episódios de frio mesmo durante o outono na região sudeste serão poucos e curtos, é isso mesmo? Sim, serão poucos e curtos. E dentre os 3 meses de outono, o mês em que teremos mais dias frios em todos os estados da região será o mês de junho. Então, olha, para quem gosta de um friozinho como eu, péssimas notícias, né? Outono de calor. Não, isso é uma coisa... mas Não, como não? O seu limiar de frio será atingido, Jô. O seu limiar de pegar o cobertor será atingido. Isso aí você pode ficar tranquila. Felipe, nessa previsão, nós temos aí algumas consequências interessantes, porque como a expectativa toda de um outono com chuva abaixo da média, esses episódios aí de atmosfera mais poluída acabam ficando evidentes por mais tempo e mais cedo, né? Exatamente. O outono é um período onde a atmosfera começa a se comportar de uma forma mais estável.
O que isso significa? Não há tanta mistura entre as camadas de ar próximas da superfície e as camadas de ar acima da superfície. Então, nós temos uma concentração de toda a poluição que é emitida à superfície e ela não vai para as camadas superiores, não há essa dinâmica na atmosfera. E por isso, nós temos índices de poluição sempre mais altos registrados a partir dessa época do ano. Bom, vamos passar para a região Nordeste agora. No Nordeste do Brasil, nós sabemos que a chuva do outono ela é bastante abundante para muitas áreas da região Nordeste. Os meses de outono são, na verdade, os mais chuvosos do ano. Na costa norte do Nordeste, lá entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, a gente tem normalmente a zona de convergência intertropical, trazendo bastante chuva. E aí, na costa leste, ao longo do outono, começam a entrar vários episódios aí de instabilidade, né? Os distúrbios ondulatórios de leste. Isso tudo faz também com que a gente tenha vários eventos, eventualmente, de chuvas realmente intensas, de temporais, e até mesmo algumas frentes frias. Então, diante de tudo isso, como é que a gente espera esse jogo de temperatura do Atlântico e o reflexo no padrão de chuva da região Nordeste do Brasil no outono de 2021? Bem, o fator mais importante para o clima do Nordeste é aquela faixa oceânica que se estende em toda a região tropical. E o que nós temos esse ano? Águas mais frias próximas ao Nordeste brasileiro. Em que isso acarreta? Nós temos um cinturão de nuvens de chuva chamado ITCZ, ou ZECIT, como preferir, que é um cinturão de nuvens que é alimentado pelo calor. Então, se há menos calor nessas águas próximas ao Nordeste, esse cinturão não se aproxima tanto, como foi ano passado, por exemplo. Tivemos muitas chuvas no Nordeste brasileiro associado à proximidade desse sistema. Portanto, a expectativa é de um outono mais seco do que a média histórica e, sem dúvida alguma, mais seco do que foi o outono passado para a região Nordeste. Isso, né, falando de TCZ, eu estou falando mais sobre aquela faixa norte, aquela costa norte da região nordestina. Mas toda a faixa leste também é contemplada com chuvas nessa época do ano. Essa época costumam começar os distúrbios ondulatórios de leste ou ondas de leste. Esses sistemas são perturbações que viajam ao longo do Oceano Atlântico e também, durante o seu desenvolvimento, eles usufruem do calor do oceano. E, novamente, como eu tenho o oceano mais frio em relação à média histórica, também esperamos que a ocorrência desse sistema seja menos frequente do que é a frequência média histórica. Então, como é que fica a previsão, então, de chuva e temperatura em abril para a região Nordeste e depois nos outros meses? Para o mês de abril, a expectativa é de que algumas áreas sejam contempladas com alguns pulsos da ZECIT, a zona de convergência intertropical. Algumas áreas como, por exemplo, a faixa norte do Maranhão, né, contemplando a capital, São Luís, pegando um pouquinho também ali do litoral do Piauí, a faixa leste do Ceará, com alguns pontos de chuva acima da média, o interior do Rio Grande do Norte e alguns pequenos pontos na costa leste nordestina com chuvas próximas à média histórica. Em todas as outras áreas, e aí praticamente todo o estado da Bahia, todo o interior do Piauí, toda essa faixa mais ao interior da região Nordeste, a expectativa é de chuvas abaixo da média histórica. Para maio, seguindo essa tendência de ainda uma zona de convergência não tão atuante na região Nordeste, a expectativa de precipitação abaixo da média para praticamente toda a região. A exceção fica com o extremo oeste ali do litoral do Ceará, o litoral do Piauí e o litoral do Maranhão, inclusive a capital, São Luís. Mas todo o restante da região tem expectativa de chuvas abaixo da média histórica. E também, por isso, temperaturas acima da média histórica. Isso daí é um problema, porque nós temos, por exemplo, em maio, picos de chuva na costa leste, né? Então, ou seja, menos eventos de instabilidade vindo de leste do que poderia acontecer em maio, né? Exatamente. Nós temos esses distúrbios ondulatórios acontecendo, né? Ano passado, nós tivemos vários episódios desses sistemas, mas a expectativa, até por causa de toda essa água mais fria,
a expectativa é de que esses sistemas não estejam tão ativos esse ano. Para o mês de junho, onde os distúrbios ondulatórios de leste, né, as DOLs, as ondas de leste, ainda estão bem ativos, né, climatologicamente falando, a expectativa também por essa água mais fria é de menos episódios do que é o normal, do que é a normal climatológica. Portanto, a expectativa é de que a faixa leste do Nordeste tenha chuvas abaixo da média histórica. O interior da região já tem um padrão bem seco, característico para essa época do ano, e não há nada de muito significativo em relação à média histórica. Felipe, eventualmente nós temos algumas frentes frias especiais que até conseguem chegar na Bahia durante o outono. Em algum mês do outono, alguma frente fria vai conseguir ter força para chegar até a Bahia? Olha, a expectativa é de que um episódio, pelo menos em maio, na segunda quinzena de maio, consiga avançar quase no centro-sul baiano. Quando chega uma frente fria, pelo menos tem a chance, né, de ampliar um pouquinho essa instabilidade, né? Vamos passar agora para a região norte do Brasil, e aí nós temos uma situação interessante, né? Porque durante o verão nós tivemos a Laninha atuando ainda, e ela acabou ajudando a aumentar a chuva, né, na região norte do Brasil. Bom, nós sabemos que durante o outono vai acontecendo naturalmente aí uma certa diminuição da chuva nas áreas mais ao sul da região norte. Quando tudo funciona normalmente, algumas frentes frias conseguem chegar continentais e levar aquelas lufadas frias até Rondônia, até o Acre, né? Ou seja, provocando as friagens. Então, o que nós podemos esperar do outono de 2021 para a região norte? Lembrando também que o outono ainda é época de bastante chuva aí, em áreas como, por exemplo, o nordeste do Pará, ou mesmo o Amapá. Se tem uma região brasileira que dá para se dizer que a Laninha foi percebida, é a região norte do Brasil, né? Na região norte, nós tivemos grandes volumes de precipitação registrados nos últimos meses, e a expectativa é que o mês de abril ainda continue dessa forma para o extremo noroeste brasileiro. Então, o noroeste do Amazonas, o Acre, o estado de Roraima, o noroeste do Pará ainda é contemplado com chuvas acima da média histórica. Algumas regiões mais pelo interior também terão chuvas acima da média histórica, como algumas regiões ali no centro-sul do Pará, no sul do Amazonas e também o estado de Rondônia. As outras áreas da região têm chuvas abaixo da média histórica. Para o mês de maio, a expectativa ainda é de uma zona de convergência intertropical atuante entre o norte do Pará e o Amapá, e algumas instabilidades associadas a ela se propagando mais para o interior do continente, causando chuva ali no noroeste do Pará e até se propagando mais. E toda essa faixa norte da região norte, e também Roraima, o norte do Amazonas e o extremo oeste brasileiro, né, o Acre e o oeste do Amazonas, tem previsão de chuvas acima da média histórica. Todas as outras áreas, chuvas abaixo da média histórica e, consequentemente, a temperatura ali ligeiramente abaixo, né? A gente sabe que é uma região onde a temperatura não varia tanto em relação à média. O que nós podemos destacar são episódios de friagens. São episódios de massas de ar frio que têm essa incursão mais continental e que conseguem derrubar as temperaturas no sul da região norte, né? Ali eu falo do Acre, Rondônia, sul do Amazonas. E o primeiro episódio de friagem ele está previsto entre o final de maio e o início de junho. O mês de junho, a expectativa é, de forma geral, precipitação abaixo da média histórica na região norte. Quanto às temperaturas, bem próximo à média, né? Apesar de acima da média, bem próximo à média, porque a temperatura da região ela não varia tanto em relação ao normal climatológico, mas as chuvas, sim, bem abaixo da média histórica. Que para as áreas mais ao sul da região são médias bem mais baixas, né? Mas quando a gente fala no extremo norte do país, as médias são um pouquinho mais altas. Para a gente finalizar, qual é a expectativa do outono
da temperatura e da precipitação no outono de 2021 para o centro-oeste. A região centro-oeste do Brasil, ela tem uma transição assim bastante caracterizada, bem caracterizada, né? Quer dizer, o outono seca normalmente muito rapidamente, e uma coisa muito importante que acontece são essas entradas de ondas de frio em cima de Mato Grosso do Sul, que realmente em alguns anos derrubam muito a temperatura já no outono nesse estado, né? Bom, Felipe, o que a gente pode esperar do outono de 2021 na região centro-oeste do país? O outono para a região centro-oeste é uma estação de transição mesmo, né? Acabam as chuvas de vez e começa o período mais seco, de grande amplitude térmica, madrugadas e noites mais amenas, dias bem quentes. E a expectativa para esse ano não é muito diferente em relação à média histórica. Até temos previsão de temperaturas, na sua maior parte, acima da média histórica, de precipitação, na sua maior parte, abaixo da média histórica. Para o mês de abril, a expectativa é um estado de Mato Grosso do Sul com precipitação bem abaixo da média histórica e temperaturas acima da média histórica, um estado do Mato Grosso com precipitação e temperatura bem próxima à média histórica, e Goiás e Distrito Federal não são diferentes do Mato Grosso. Também o padrão esperado é próximo à média histórica, tanto para a temperatura quanto para a chuva. E aí a gente vai para o mês de maio. A expectativa no mês de maio ainda é um Mato Grosso do Sul com temperaturas significativamente acima da média histórica e precipitação abaixo da média histórica, e os outros dois estados da região e o Distrito Federal com um padrão de ligeiramente acima da média histórica quanto à temperatura e precipitação ligeiramente abaixo da média histórica. E aí a gente finaliza o outono, né, com o mês de junho, com ainda o mesmo padrão sendo observado na região centro-oeste. Mato Grosso do Sul, registrando temperaturas mais altas em relação à média histórica, precipitação mais baixa em relação à média histórica, e o Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, né, já não chove nessa época do ano mesmo, expectativa de precipitação bem próxima à média histórica, e temperaturas, sim, ligeiramente acima da média histórica. Felipe, em relação à geada em Mato Grosso do Sul, pelo que você está explanando, é um outono quente, né? Quer dizer, pouca chance de nós termos eventos realmente frios em cima do centro-oeste, né? Se houver algum evento de geada, quando ele seria mais provável em Mato Grosso do Sul? Apesar das previsões serem de temperaturas majoritariamente acima da média histórica para o Mato Grosso do Sul, ainda há a expectativa de que algumas ondas de frio mais intensas consigam penetrar na região. E aí eu digo preferencialmente entre o finalzinho de maio e o início de junho. Ondas de frio, né, que conseguem causar inclusive geada no oeste do estado e no sul do estado do Mato Grosso do Sul. Pouca chance dessas ondas de frio chegarem efetivamente fortes a Brasília, ao norte de Mato Grosso, pelo que você está comentando? Isso aí a gente deixa mais para junho, essas ondas mais intensas, entre a transição ali entre o outono e o inverno. Por enquanto, nenhuma expectativa de frio mais intenso para Goiás, né, capital Goiânia, e nem para o Distrito Federal, nesse outono. Bom, de tudo que o Felipe explanou aí, pelo visto, nós vamos ter um outono com pouco frio e pouca chuva. Parece que esse realmente vai ser um outono mais seco do que ele normalmente poderia ser. Mas aí eu queria, para a gente fechar aqui, perguntar para a Ana Clara, para ela dar uma palhinha para a gente do inverno. E aí, será que, já que a gente não vai ter nem El Niño, nem Laninha, Ana Clara, a gente pode esperar por um friozinho de verdade aí no nosso inverno? Olha, Jo, o inverno ainda deve começar quente, com poucas frentes frias passando e com realmente temperaturas altas em todo o centro-sul do país. Mas conforme o inverno avança, lá para os meses de agosto e setembro, mais para o meio, para o fim do inverno, a gente vai ter, sim, condições para essas frentes frias aumentarem, voltarem a passar com mais força, trazendo massas de ar mais frias, e aí, sim, lá para agosto, setembro, a gente vai ter mais frio. Então, ou seja, eventos mais intensos em agosto e setembro do que propriamente em julho, por exemplo. Sim, sim. E aí, realmente, só para o final do inverno que
que essa característica deve se inverter. Bom, tivemos aí então um panorama completo do nosso outono. Eu agradeço muito a participação da Ana Clara Marques e também do Felipe Pungirum, né, nossos meteorologistas especialistas em previsão climática. Bem, Jô, agradeço o convite mais uma vez. Estou sempre à disposição, por favor, continue me convidando. E foi um prazer falar aqui, especialmente hoje com a nossa estreante, com a Ana Clara. Muito obrigado, Ana, pela sua presença. E deixo aqui um abraço para todos os ouvintes. Por favor, fiquem em casa. Foi muito bom participar desse podcast, muito bom conversar com você, Jô, e também com o Felipe. Também espero ter ajudado aí nessa condução de como é que vai ser o clima nesses próximos meses, no nosso outono, no nosso inverno. E também estou à disposição. Me chame sempre também, que eu gostei muito do papo. E a gente se vê na próxima. O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado este conteúdo, que tenha sido bastante interessante e prazeroso para você. Vocês podem entrar em contato com o Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Obrigada pela sua escuta e até a próxima.